MS em Dia Preview, informação até você. E o convidado dessa edição do programa é alguém que já veio no ano passado, mas o assunto não vai ser o mesmo, prometo que o assunto vai ser bem diferente, porque, inclusive, a fonte permite. Valdeli, prefeito de Costa Rica, para saber um pouquinho mais de como anda a administração e a atividade política, e para a gente conversar também bastante desse cenário pré-eleitoral, fica no vídeo. Perfeito, obrigado mesmo pela volta. Eu que agradeço, Danilo, você dar uma oportunidade de falar novamente com o povo sul-mato-grossense. Prefeito, conversa com o André, que o André também pode vir aqui, viu? O senhor que é amigo dele, não só hoje um dos mentores, né, do andamento da pré-candidatura dele, que muita gente tem MDB, que é uma coisa louvável, né? A casa também está aberta para convidar, está feito o segundo convite oficial, e a gente tem aqui no programa uma lei, né? Que é a Lei Wellington. 3 convites, não aceitou, não volta nunca mais. O Edson Muciuti, que é o vice-diretor, não vem nunca mais aqui, apesar de ser meu amigo, gostar. Então o André não pode cair na Lei Wellington. Entendeu? Com certeza, vou encaminhar novamente, O senhor já veio aqui, viu o programa? sério, determinado, dinâmico, uma linguagem simples da população entender. E seria muito importante ele vir aqui para conversar com o povo sul-mato-grossense, para falar um pouco do seu projeto, do seu plano, né? Logo agora que realizou o encontro de Campo Grande e não tem mais volta na candidatura do André, quer dizer, ninguém pode hoje chegar na mídia e dizer, olha, não há mais possibilidade do André não ser candidato, vai amarelar que nem aconteceu no passado e que a oposição vinha usando duramente, que ele ia se aliar com o PSDB, que se aliar. Eu acredito que a partir desse dia histórico que aconteceu hoje, não há mais retorno e, de fato, o Dr. André Montenegro é pré-candidato ao governo do Estado, sem nenhum, eu falo com muita tranquilidade como MDBista, que a eleição agora é definitiva e vamos para a luta e vamos tentar vencer a eleição. E com relação ao pleito desse ano, o senhor tem uma opinião que é um pouco diferente da maioria, até interessante conversar disso. O senhor vê e vive a política de um outro ângulo, até por isso já conseguiu vencer várias vezes e ajudar pessoas a vencer. O senhor acha que o segundo turno dessa campanha é entre o candidato que o senhor apoia, o André Montenegro, né, o agora pré-candidato por enquanto, e o atual governador? Com certeza, não tem um pingo de dúvida. Por quê? Se você pegar qualquer qualitativa ou quantitativa, o Odilon tinha um patamar, chegou a 38 nas pesquisas. E eleição assim, quando você começa a cair, é que nem uma represa quando estoura. A tendência é ela colocar. Ele não tem apoio político no interior do Estado para dar a sustentabilidade da reviravolta de Quando o senhor fala isso, é a estrutura do partido dele ou do arco de alianças, que por enquanto está fundamentado em 2, 3 partidos. Eu vou mais longe do que isso. O Estado do Mato Grosso do Sul, queira ou não queira, as pessoas podem pensar de uma maneira, eu tenho a minha visão e respeito a visão das pessoas, nós temos oposição em situação. É um estado binário, tem 880. e... Exatamente. Então, se você for lá, em qualquer cidade que você escolher, vai estar lá a turma do atual governador e a turma do ex-governador. Então, essa classe política vai ficar 90% a 95% dividida entre 2 candidatos. Vai restar 5% da classe política. O senhor fala que não é um estado para a terceira via. Não é um estado para a terceira via. Você resumiu muito bem. Então, o Odilon é um candidato que no momento era para estar com mais de 50%. Por ser um nome novo, por ter uma história, por ter um legado. Mas a candidatura do Odilon não decolou, ela não saiu do papel, porque ela começa errada desde o início. Primeiro, ele erra para o partido que vai. Você não pode ir para um partido e ter um discurso contra o próprio partido. Quando abre a primeira eleição, ele faz um discurso contra as pessoas que estão na sua mesa, contra as lideranças que ali estão. Então, eu acho que ele erra ao escolher o partido. Ele deveria ir para um partido mais de centro, um partido mais neutro possível, para ele levar uma proposta nova. O senhor acha que, por exemplo, o PDT, que tem uma filosofia histórica, e ele há um distanciamento? Há um distanciamento. Isso é uma vantagem para os adversários? Eu acho que é uma desvantagem, porque o discurso do Odilon não vai fechar com o discurso do Dagoberto, com o discurso de Schmidt,
mas publicamente eles vão falar que eles estão juntos. É diferente, por exemplo, quando o MDB todo mundo se abraça, todo mundo está talvez unido na frente. Mas o PDT a nível estadual é muito pequeno. O MDB é muito forte e o PSDB se tornou muito forte agora, né? Com a máquina na mão, com o governo na mão, o número de... É o que salva, porque o governo do Reinaldo teve lá seus problemas, né, suas dificuldades, mas por fato de eles terem uma militância unida, uma grife, uma força muito grande, é o que talvez credencie ele buscar a reeleição. Né? Sim, ou credencia por um lado. Só quem elegeu Reinaldo? O agronegócio. Sim. Foi a base da sustentação dele. Outra grande sustentação do Reinaldo, mudança. Ele não provocou a mudança e perdeu o apoio do agronegócio, perdeu o apoio do comércio. Então ele tem que reinventar e buscar um novo apoio se ele quiser bater de frente com o ex-governador. Agora, o caso do MDB, que vem para mais uma campanha, o André nunca perdeu, então talvez seja uma questão importante. Se fosse um boxeador, né, tinha aquela coisa, né? Olha, invicto, né? Quase invicto e tal. Ele simboliza talvez o simples que consegue fazer sem tanto barulho, né, no caso. Não aumentou o imposto na época dele, conseguiu manter o Estado, apesar de uma crise, uma dificuldade, né, de equilíbrio que o Estado teve, ele conseguiu manter sem levar esse problema para a população e ainda conseguiu cumprir o planejamento. O governo seguinte, que vinha para fazer uma mudança, uma transformação, acabou tendo que aumentar os impostos, admitir publicamente uma dificuldade enorme de manter a máquina equilibrada e agora vem no último ano, na reta final, tentando realizar algumas mudanças, algumas transformações que talvez não precisasse de mais tempo para isso. O senhor aplicou a mesma coisa em Costa Rica, né? Prometeu equilibrar e de uma maneira simples, seguindo métodos empresariais do supermercado, do açougue sorteiro e até coisas de banco, conseguiu manter a máquina equilibrada para hoje a cidade ter a extravagância, vamos falar, de cuidar de turismo e cuidar de esporte. O dever de casa, eu acho que... O que é o dever de casa? O dever de casa é você não gastar mais do que arrecada. A dona de casa que vive com salário mínimo, se você entrar num planejamento, não muda economista... Qualquer planejamento vale se não gastar mais do que... Exatamente. Mas aí, uma coisa é você planejar muito dinheiro, outra coisa é você planejar o pouco, praticamente a miséria de dividir o pouco. Administrar uma prefeitura, um estado, você administra com muito pouco diante da demanda que tem. Então eu costumo dizer para as pessoas, quer aprender a administrar? Fica 30 dias dentro de uma casa de uma senhora, de uma avózinha, com a aposentadoria dela, ela trata do marido e trata do neto. Vê o que ela faz para pagar água, para pagar luz, para não deixar faltar nada, e ainda você vai lá na casa dela e tem um cafezinho quentinho, delicioso naquele momento. Isso é gestão. E muitas vezes os governantes demoram a entender o que é máquina pública. E geralmente quem tem esse viés executivo vai vender aquela história do professor de matemática, né? Vai falar de uma equação difícil, impossível justificar com 1000 argumentos, sendo que às vezes o simples resolve. O simples resolve. Então você tem que fazer o café com leite, o feijão e arroz que a gente fala, e a partir daí você partir para uma estratégia de governo. O Reinaldo assume o governo, né? E começa o teu departamento de marketing, na minha visão, querendo destruir a imagem do ex-governador. Então primeiro mês, no primeiro dia de governo, começou o denuncismo, começou um monte de ação que eu acho que o marketing do Reinaldo errou, na minha visão. Porque quando ele tenta destruir a imagem do André, até ele consegue, com a ajuda de parte de alguns meios jurídicos, ele consegue colocar. Mas tem coisa que ele não muda. A história que o André deixou. Hoje ele vai dizer assim, olha, obra inacabada. De quem é o dinheiro das obras inacabadas? Tem que prestar conta para a sociedade. Tem que chegar, olha, essa obra inacabada que eu estou inaugurando aqui, 98% do dinheiro foi o ex-governador que deixou. Olha, essa obra aqui inacabada, por exemplo, um erro dramático contra a população, não terminava o aquário do Pantanal. Tinha 35 milhões deixados em caixa, segundo a prestação de contas do André. E o que acontece? Ele não termina para desgastar politicamente. Ele acaba se desgastando. E aí quando ele termina 200 obras, não sei quantas obras ele termina do André,
mas ele não terminou o mais importante, ele não terminou aquela que o campo-grandense, que o sul-mato-grossense queria ver terminado, que era o Pantanal, que seria um marco no turismo de Costa Rica. Seria um marco no turismo de Campo Grande e do Mato Grosso do Sul. Se fosse Costa Rica, Fosse Costa Rica, tinha terminado, né? Porque aí o município intervinha terminar, porque era importante para o Estado. Então eu acho que essa tentativa de desconstruir o governo do André logo no primeiro dia quer dizer que ele entra no governo já fazendo política, pensando na reeleição. Eu acho que aí ele é. Agora, é isso o caso, prefeito, é aquele problema grave que a nossa democracia tem, isso não é exclusivo de Mato Grosso do Sul, a eleição não terminar, né? Infelizmente. Isso é horrível. É ruim. É aí que a população paga caro. Isso. Mas ela pode não terminar, mas você tem que ser claro com a população. Você chegou a enfrentar isso? Né? Eu enfrento, só que eu tenho uma visão de política diferente de muito político. Eu fui prefeito por 8 anos, né? Assumi o governo e tinha algumas obras inacabadas. Então eu ia lá na hora de inaugurar a placa e diz, olha, 50% é do governo de 2009 a 2012 e tantos por cento é do governo de 2013 e 2016, exemplo. Eu colocava lá o nível de porcentagem. Para quê? Para esclarecer a população. Porque o cara usou aquela obra como sendo dele. Sim. Diz que estava quase Mas isso é tudo. muito clichê, não tem mais obra de alguém, obra do povo. A obra da do população. povo, mas você só dá uma informação Sim. da realidade. Ah, eu vou lá relançar a obra, que nem aconteceu recentemente. O governador, o ex-governador André lançou as obras. Ele não conseguiu executar em tempo hábil, mas deixou dinheiro em caixa, registrado com número de conta específica para cada obra. O André teve uma visão, Porque até queria voltar. porque ele queria voltar. Então, se ele deixou 200 obras, ele deixou 200 contas abertas e balanço de Você está contrapartida. querendo dizer que o projeto Obra Inacabada Zero, na verdade, quem inaugurou foi o André. Quem lançou o governo do Renato foi o André. E isso vai para o palanque. Ele vai para o palanque. Uma obra X que foi concluída. Exemplo, lá na minha região tem uma obra da MS 306 até Aiá, 15 quilômetros. Está lá a placa do Reinaldo, beleza, maravilhosa, a obra ficou boa, a gente precisava. Eu quero saber, essa pergunta eu quero saber como cidadão, e na campanha como quer saber. Esse dinheiro, o André deixou ou não deixou no caixa? Ponto. E ele vai ter que responder, num debate de rádio ele vai ter que responder, na televisão ele vai ter que responder. E se de fato seja o que eu estou pensando, ele vai ter muita dificuldade no debate. Agora sim, quando, no caso, nesses duelos públicos que têm acontecido na pré-campanha, o Reinaldo vem a público e vem dizer que o André deixou uma ponte de papel lá que estraga. E o André fala, olha, não cuidou da manutenção dessa ponte. Por isso que se não cuidar da manutenção do patrimônio público é de degradação. Não parece que os dois são incompetentes, isso acaba favorecendo, no caso, a terceira candidatura mais forte, que é a do Luiz, que cresce baseada na rejeição desses dois? Olha, por esse lado, poderia até ser. Se o Estado não fosse um Estado de duas vias, de oposição e situação. Sim. Se isso tivesse... Ele ganhou essa chance, o senhor fala. Eu acho que o Odilon tinha esse mercado em aberto, mas não soube aproveitar. Porque você não vence na vida atacando ninguém. Você depende de uma estrutura própria, uma força. Exatamente. O Odilon tinha de vir, quando ele lança de pré-candidato, ele tinha de mostrar para a população sul-mato-grossense que ele era gestor público, que ele tinha condição de mexer com o dinheiro público, que nem a dona de casa que eu te falei, que nem a vozinha lá que com o salário da conta. E ele nunca conseguiu, em nenhum discurso, nem uma entrevista do Odilon, mostrar para a população que ele sabe quanto que é 2 mais 2, falando em gestão pública. Não que ele não sabe quanto que é 2 mais 2, mas ele não tem uma visão de gestão pública. Então, no caso da ponte que você dita, né, um acidente, um disse que uma máquina bateu O temporal, né? no temporal,
Eu acho que isso é um acidente, né, que deve ser investigado e deve essa investigação ficar ao critério de quem deve ter a justiça. Para saber se foi manutenção ou para saber se foi mal Exatamente, feito, não na bravata. para saber quem está certo ou quem está errado. Né? Então tem certas coisas que não dá para levar para o discurso político porque as pessoas não aceitam. Porque aquela ponte ou não era um sonho de muitos e muitos anos. Alguém foi lá e construiu. Ela saiu, o que o cara quer? O cara quer outra no lugar. Então muitas vezes a população não aceita essa culpa política de um para o outro. Deve ser. Parecem dois irmãos brigando. Deve ser ajuizado e que a justiça determina quem que é o, vamos dizer assim, o inocente ou o culpado. Agora, assim, de 2013 para cá, por conta dos protestos, né, que houve em várias cidades, a pessoa ir para a rua, combater a corrupção, reclamar, o eleitor ficou aparentemente mais esperto, mais exigente, mais criterioso. Bom, depois veio a eleição de 2016 para confirmar isso, vem essa eleição agora, que esse é um processo de amadurecimento, parece que está mais avançado. Paralelo a isso, em Campo Grande, capital do estado, a gente teve uma experiência de laboratório em 2013 até 2016, um pouco trágica, um pouco desastrosa, de uma tentativa de mudança. Isso ecoa no resto do estado? Costa Rica do Norte, fala assim, Campo Grande, botou o Bernal, quero falar disso. Campo Grande é muito forte, né? A cidade morena, o que a gente via por onde a gente andava? O Odilon, o pessoal chega a pensar o Odilon como o Bernal ou não tem como associar? Ele não é juízo, até deputado. Na minha visão, não posso falar porque eu não tenho dados na mão de pesquisa nem Na nada. Rússia, mas o que eu converso com a população, nós não podemos arriscar. Porque o Reinaldo pode ter muito defeito. Bom, mas é um gestor. Certo? Então eu acho que o cara que não for André, ele vai ser Reinaldo. Porque ele pode ter alguma dificuldade de governo, Reinaldo, mas ele tem mostrado um gestor equilibrado. Não atrasou folha de pagamento, tem conseguido manter a máquina com dificuldade, teve algumas benéficas do governo federal com a redução da dívida, teve o dinheiro do que estava ajuizado, que estava preso, que ele sacou mais cenário nacional difícil também. Teve um cenário nacional, mas nesse sentido, eu acho que, é minha visão, muitas pessoas não concordam comigo, mas eu acho que o Reinaldo foi um governo de razoável para bom, no sentido de administrar. E aí dizer que, por exemplo, que foi mais que bom já é delírio. Eu acho que é delírio, né? Também não pode, né? Eu acho que é de razoável para bom, né? E o que acontece? O Odilon, ele entra num parâmetro contra dois gestores. Um pode ter problema da ponte, o outro pode ter problema de uma ação, o outro pode ter lá problema X ou Y, que eu não quero entrar aqui colocado, mas o Odilon tem um problema muito mais sério, que é enfrentando dois gestores. Porque ninguém, é difícil você falar, eu não gosto do Reinaldo, mas ele é um mau gestor? Não. Ele é um gestor equilibrado. E para o senhor, por exemplo, o senhor teve a vida muito ligada à gestão, inclusive trabalhou com o banco, tudo lá no começo da sua carreira. Alguém vindo com um discurso de gestão, planejamento, fora na vida prática, nem sempre isso é executado plenamente. E alguém vindo com um discurso de valores, aquela questão mais filosofal. O eleitor, ele fica tentando procurar o que é concreto nessa tipo de discussão? O senhor acha que isso que pega? Fica, mas eu tenho uma oposição contrária talvez à sua. O eleitor crítico, aquele que não quer isso, ele não vai às urnas. Prova que metade dos eleitores da Tema do Sul parece que não sabem ainda quem vai votar. Exatamente, mas aquele que não está contente, ele não vai votar em André porque ele acha que não deve, não vai votar no Reinaldo e não vai votar no Odilon porque ele não tem a segurança da continuidade. Então ele não vai comparecer às urnas. Você pega na última eleição em Campo Grande, Costa Rica foi igual, 30% da população não foi às urnas. E eu acredito que a tendência é aumentar isso. Então eu acho que esse eleitor ele deveria ir para a rua, manifestar e dar o seu voto de contrariedade do que ele pensa, né? Pintar a cara que nem a gente pintou lá nos anos. Conhecer, confrontar, talvez, né? Exatamente. Julgar, conhecer a máquina por dentro. Mas o que ele vai fazer? Ele vai se acovardar, essa é a palavra dura, mas é verdadeira, e vai ficar fora do processo de sucessão. Então eu falo que desses 30% que não vai às urnas,
talvez 60% votaria em Odilon se tivesse uma segurança que ele ia dar conta de tocar o Estado. Isso é interessante. Dentro do raio-x político, o senhor entende bastante disso. O senhor vê dois problemas para o principal líder até agora das pesquisas que foi anunciado. Capacidade de mobilizar votos dos indecisos, dos que vão cair para a abstenção. Sim. E outro, se apresentar como um gestor que até faria esse seu diferencial para nadar na rejeição do que... Se ele se unisse, unificasse a vida jurídica dele como um gestor, ele é imbatível. Mas ele não consegue conversar aí nas entrevistas, passar segurança para a população sobre como fazer a gestão, né? Tem a situação que quando do juiz, né, ele estava dentro do juiz, há uma denúncia contra um dos seus assessores e ele como gestor tinha de enxergar. Eu não posso administrar uma prefeitura e não enxergar algo que está do meu lado. Isso é falta de gestão. Quem tem gestão, quem tem visão, enxerga rapidamente. Entendeu? Então eu acho que ali já é um ponto contra ele no sentido da gestão. E o povo está atento. E eu acho que não vão arriscar de maneira nenhuma o voto. Por isso, eu continuo dizendo, nós vamos ter Reinaldo e André no segundo turno. Prefeito, o senhor, não sei se o pessoal tem essa memória ainda, o senhor foi pré-candidato ao governo, foi coisa recente agora, não tem 6 meses isso, depois acabou saindo de cena para a pré-candidatura do André, o projeto do MDB acabou seguindo para o lado do ex-governador, por enquanto, e o senhor talvez perdeu uma oportunidade única da sua vida ou não? Não chegou a tua hora ainda para concorrer ao governo do Estado? Eu acho que não. O senhor tem mais 2 anos de gestão. Eu tenho mais 2 anos de gestão, tenho um grande legado para deixar ao povo do Brasil, que eu quero que Costa Rica vire uma referência de gestão pública a nível de Brasil. Eu ando o Brasil pelo SEBRAE hoje falando sobre gestão pública, inclusive na próxima quinta-feira eu vou aqui da Holanda fazer uma palestra sobre líder pelo SEBRAE Nacional. Eu acho que não, porque eu consegui um pouco, talvez o Odilon não conseguiu, ter um apoio popular, ter uma região que me apoiasse. Imagina, uma cidade pequena, o senhor conseguiu ter uma projeção estadual. Exatamente, de 28 cidades, eu era o primeiro, eu era o segundo na minha região, né? Só que quando eu caía de Campo Grande para cá, eu não tinha eleitorado. Mas aí o que aconteceu? Quando você faz um estudo, pelo pouco que eu conheço de política, eu coordenei uma campanha para Senado, do senador Rodrigo Motta, do qual eu tenho muito orgulho de ter ajudado a eleição dele, e com o conhecimento que eu tive, uma empresa que a gente contratou para trocar um pouco de ideia, Mato Grosso do Sul, para você chegar ao poder do Mato Grosso do Sul, você tem que estar alicerçado na política do Estado, seja na oposição ou na situação. E naquele momento nós tínhamos Reinaldo aqui, sem definir que rumo levaria, e o André aqui sem definir qual rumo ele valia. Então eu entrei nesse barco. Mas a partir da hora que Reinaldo define, e eu vou conversar com ele numa reunião, e ele fala, eu sou candidato, pré, né? Pré-candidato, todo mundo é pré. Na hora que a gente esquece um pouquinho, a justiça eleitoral fica de olho. Então, o Reinaldo diz, eu sou pré. Tá bom, então eu sou candidato, porque eu vou enfrentar Reinaldo. Mas quando eu começo com o meu processo, e eu vou conversar com o ex-governador, ele falou, me dá um tempo que eu lhe dou uma resposta. Ele falou isso para todo mundo, né? Exatamente. E no dia marcado, eu fui à casa dele, almocei com ele, ele diz, eu sou candidato. Ninguém sabia quando era candidato. O André, assim, essa decisão de ir para a pré-campanha, que muita gente poderia esperar um André arrogante, que deixaria para fazer em cima da hora e concorrer depois oficialmente, mas ele vai, passa pela pré-campanha, passa por todas as fases, vai em todos os compromissos, recolhe recomendações e queixas da população como se fosse um office boy. Isso mostra uma decisão dele mais afirmativa, madura. Ele assimilou mesmo isso como um projeto, como um desafio para ele. Eu acho que o André amadureceu. O André era uma pessoa que eu via muito poucos Um cara com 16 anos de governo.
Mas duas vezes. ele ouvia poucos companheiros. E a gente sempre reclamava que o André precisava ouvir mais as pessoas. Você, para fazer um bolo, você precisa do sal, precisa da farinha, precisa do açúcar, precisa da água, né? Precisa lá do recheio. E o André, e depois você faz o bolo que você quer. O que eu tenho dito a ele sempre: ouça mais as pessoas e toma a decisão que você achar que melhor, que você entenda que é mais importante para aquele assunto. Mas ouça, não custa ouvir as pessoas. Porque quando você ouve as pessoas, você erra menos, né? Então eu acho que o André está muito mais maduro. E ele, na minha visão, aí é um outro assunto, eu acho que nós estamos numa política velha, ultrapassada do sistema partidário, do sistema eleitoral, do sistema de cabo eleitoral, tudo. E eu acho o André, por isso que o meu apoio vai ao André, pelo companheirismo, mas também por entender que ele, entre ele e Reinaldo, que a decisão minha era entre ele e Reinaldo, eu decido ser André porque eu acho que ele tem a condição de fazer essa transição entre o velho e o novo. Por quê? Porque o André, o que mais magoa ele, a maior mágoa dele é quando alguém o ofende. E ele quer ser governador para limpar o nome, para mostrar para o povo sul-mato-grossense que a vida toda ele trabalhou para o bem da sociedade. Então eu acho que ele vai deixar esse legado de homem público, correto e que promete cumprir. Ou seja, ele está indo para uma eleição, poderia de repente ser a última dele, se ele toma um pau, com certeza, seria com o certeza. aconteceu com o Pedro Luciano, Com certeza. lá atrás. Motivado para poder definir o fim dele. Ele define o fim a hora que ele quer, da maneira que ele quer e um legado que ele acha que ele deve fazer. Não que os outros vão botar fim nele. Mas eu acho que o grande objetivo dele querer, a única justificativa que eu vejo, sofreu o que ele sofreu, passar pelo que ele passou e querer ainda ser governador do estado, primeiro que o sul-mato-grossense vai ter que agradecer isso. Você tem um grande líder concorrendo à eleição, tanto ele como o Reinaldo. Torna o status da eleição. O status, Dois, três, né? Um tem uma biografia. Todos o os três Reinaldo vai contribuir com a democracia. Todos. Cada um, até essa do Odilon, do judiciário adentrar a vida pública, será um dado importante para a história de Mato Grosso do Sul. Mas eu falo que o André é o mais preparado para fazer essa transição, na minha visão, né? Voltando lá na pré-candidatura, também é um cenário. Quando você faz um cenário, veja o cenário de 2022. Esse é um cenário meu, eu que enxergo olhando por esse caminho. E aí eu vou ser claro aqui: Odilon, governador. Daqui 4 anos está desgastado, não se elege nem para vereador em Campo. Na minha visão, respeitando, sou amigo dele como gestor, eu estou dizendo. Né? Se eu tivesse que contratar um advogado, talvez eu contrataria. Mas como gestor, jamais eu contrataria ele para tomar conta de uma empresa minha, por não ter experiência administrativa. Então daqui 4 anos nós não teria, eu teria uma facilidade do meu projeto para 2022, eu teria uma sucessão. Por quê? Porque o Reinaldo estaria fora, teria aposentado, se perde a eleição, e o André também, perdendo a eleição, está aposentado. Então eu tenho um cenário bonito em 2022. O Reinaldo candidato. André perdeu, o Odilon perdeu, o cenário em 2022 é brilhante. Eu não teria o Odilon, não teria mais o Reinaldo, porque não pode, brilhante. A terceira opção, que é a do qual eu acredito, o André, candidato, ganha a eleição, né? E aí eu posso ter um projeto político junto com ele, se ele vai para a reeleição, de disputar um cargo, me preparando para 2026, se Deus der saúde. Precisa de saúde, precisa da permissão de Deus para disputar um cargo público. Ou até compor chapa com ele em 2022. Então eu acho que o cenário, por isso que eu largo a política, eu acho que o cenário para mim, não precisarei renunciar nem mandato, vou tentar trabalhar para fazer meu sucessor em Costa Rica, vou trabalhar nessa campanha para fortalecer regionalmente mais a minha liderança, e eu acho que em 2022 eu estaria muito mais bem preparado do que eu estaria em 2018.
segundo turno, André e Renato. Perfeito. MS Dia Preview, informação até você. A gente viu aqui uma opinião muito nova, diferente, e o programa ele serve para isso, né? Justamente para poder abrir novos pensamentos e abrir novas situações, fazer as pessoas pensarem. Sobretudo, eu acho que a grande demonstração de trazer o Valdemir aqui, que é um gestor, e por acaso é prefeito também, hoje está também na coordenação de campanha, é que planejamento ou visão de futuro é, sobretudo, pensar lá na frente. Quem acompanhou até o final veio falar de 2022, 2026. E se o Brasil pensa em melhorar, ou Mato Grosso do Sul, ou cada cidade, é porque precisa trabalhar hoje, fazer a lição de casa, mas pensando no futuro, para lá no futuro criar, cuidar de novas coisas. Não ficar cuidando da mesma coisa a vida inteira, senão não sai do lugar. Um abraço, www.msdia.com.br. Ficamos por aqui. Você pode.